Acho que eu vou contar um pouquinho da minha história também. Vou mudar a apresentação, porque eu achei legal isso, sabe? Então, eu vou contar para vocês a minha história. Eu me formei em medicina, daí eu fiz a residência de gastro, eu fazia muita endoscopia, e aí eu fui convidada para fazer um mestrado fora do Brasil, aí eu fui para a Alemanha fazer um mestrado e um doutorado em endoscopia, em via biliar. E lá eu comecei a ver um monte de Crohn. Eu estou contando essa história há 31 anos atrás, eu estou formada há 30 anos. E lá na Alemanha eu via muita colono com Crohn e retocolite, eu pensava, poxa, mas na faculdade de medicina eu vi 1 ou 2 casos, será que essa doença não existe no Brasil? E foi na época da explosão da AIDS, era assim, era o Fred Mercury, era o Cazuza morrendo, era quase que nem o coronavírus, era a AIDS, assim. E aí, quando lá na Alemanha chegava um paciente com AIDS, eles botavam máscara, 3 máscaras, os óculos, cápsulas. Parecia igual esse dos coronavírus, era para fazer uma endoscopia e uma colono no paciente com AIDS. E aí eu terminei lá, cheguei no Brasil e pensava assim, quantos pacientes que a gente faz exame nem sabe se o paciente é HIV ou não. E eu abri um ambulatório de AIDS e aparelho, interessante isso, né? Mas eu abri um ambulatório de AIDS e aparelho digestivo, porque esses pacientes eram super maltratados, ninguém queria fazer exame nesses pacientes, gente, com medo de se contaminar. E eu disse, eu vou abrir um ambulatório de AIDS e aparelho digestivo junto com o serviço de infectologia lá do Hospital do SUS. A gente tinha filas assim intermináveis, porque não existia nem remédio. Começou a surgir o AZT, naquela época era um único remédio, e os pacientes chegavam sem engolir, chegavam com diarreia, a gente era uma tragédia. E ninguém queria saber de fazer essa doença. E eu virei palestrante no Brasil inteiro de aspectos endoscópicos da AIDS. Então, eu era convidada para falar o que a gente via na endoscopia e na colono. Daqui a pouco, no meio da AIDS, eu começava a ver uns pacientes com Crohn junto. Só um pouquinho, isso aqui é Crohn que eu via lá na Alemanha. E aí eu convidava a louca, vocês estão me conhecendo aqui, tudo SUS. Aí eu convidava esses pacientes e olha, o senhor tem uma doença que não é AIDS, isso aqui é Crohn. O que é isso? Eu vou montar um ambulatório AIDS e Crohn, a louca, lá no hospital, ainda bem que eu tenho uma diretoria legal lá no hospital, eu sou professora da faculdade. E aí, cada um que eu via que tinha retocolite ou Crohn no SUS, eu convidava, vai lá para o nosso ambulatório. E aí, nesse período, foi muito confuso, porque na sala de espera, quem tinha Crohn achava que tinha AIDS, quem tinha AIDS achava que tinha Crohn, era uma confusão, que até eu me perdi um pouco ali. E começou a surgir os remédios da AIDS, revolucionários no manejo dessa doença. E o nosso ambulatório da AIDS foi praticamente desaparecendo com os tratamentos novos. Por quê? Porque as infecções oportunistas desapareceram nos pacientes. E o outro foi criando um corpo, gente, que não parava de chegar paciente com doença inflamatória intestinal. E aí eu escutava as histórias dos pacientes. Isso nem conhecia BCD, gente. E eu escutava do que o paciente fez para melhorar, e eu chegava, vem aqui, conta para o outro. E aí, um dia, eu pensei assim, aí vamos começar a nos reunir, gente. Conta como é que tu melhorou da sua doença. Porque a gente tinha pouquíssimos remédios. Tinha sulfasalazina, mesalazina e azatioprina. Azatioprina, todo mundo morria de medo de conseguir. Então, eu terminava o ambulatório e dizia, fiquem aqui, contem um para o outro o que vocês estão fazendo. Então, eu acho que interessante isso, essa é a minha história. E eu fui para São Paulo dar uma aula de alterações endoscópicas da AIDS no aparelho digestivo. Úlceras esofágicas por cândida, por citomegalo, por toxoplasmose. E eu estava lá no Hospital 9 de Julho, em São Paulo, dando esta aula, e uma colega, que foi a atual presidente do GEDIB, a doutora Cirla, me convidou e disse, tem um cara, o Flávio Steinwurz, que tem um negócio da BCD. Gente, o que é isso? Vamos lá comigo almoçar com ele. Mas o que eu vou fazer nesse almoço? Eu quero te apresentar esse cara. Esse cara é um cara super legal, que ele trouxe todo o know-how dos Estados Unidos e fundou a Associação Brasileira de Colite e Doença de Crohn. Ele trabalha em São Paulo, é um cara muito legal. Eu disse, eu não vou nesse almoço, gente, não conheço o cara. Não, Marta, mas eu sei que tem um ambulatório com meia dúzia ali de pacientes e tal. Eu fui no almoço. E aí eu conheci o Flávio. Aí eu escutei a BCD, mas que legal isso. E aí começou a ter aquelas revistas, que era uma dificuldade enorme de chegar. E aí um dia o Flávio me ligou e disse, Marta, tu tem um grupo aí em Porto Alegre? Eu disse, nem é um grupo que não para de crescer aqui. E aí as pessoas iam chegando para me ajudar nesse grupo. Vinham psicólogas, assistente social, o colega Procto, o colega Reumato, e a gente fez
por afinidade e compaixão, um ambulatório do SUS multidisciplinar, que era praticamente pioneiro no Brasil, porque pensava manifestação na pele. E o meu ambulatório ficou super conhecido assim, eu estou contando a real história, como é que conheceu, não é assim, agora eu me formo e vou fazer doença inflamatória intestinal. E aí o Flávio, na época, eu não me lembro até a Célia, tá? A ABCD teve um crescimento muito grande com o apoio da indústria farmacêutica e se abriu várias sedes da ABCD pelo Brasil, sei lá quantas tinham. 20 sedes, então tinha em Brasília, em Minas Gerais e tal. E eu fui responsável pela sede da ABCD em Porto Alegre. Só que eu nem sabia muito bem o que fazer naquilo ali, a gente fazia umas reuniões, era um negócio que nunca deslanchou muito isso e tal. Mas eu nunca saí da ABCD, eu continuava fazendo reunião com meus pacientes, que esse ambulatório foi borbulhando de gente. O nosso ambulatório hoje tem 3.000 pacientes, e eu faço sozinha com meus residentes que vão mudando. E, daqui a pouco, o Flávio me liga um dia e diz assim, eu vou fechar a ABCD. Mas tu está louco, porque a verba terminou, não tinha mais essas 20 associações, a sede estava pequena, e, Marta, eu vou terminar, não tem ninguém que continue, está difícil o trabalho, a Célia está aqui de minha testemunha. Eu vou fechar a ABCD. Mas não pode fechar a ABCD, porque eu acho que a gente faz um trabalho maravilhoso para os pacientes, essa informação que vai pela revista. Não, tu tem que aceitar. Não, tá louco, eu não mando nem nos meus linguiças, eu não posso, eu moro em Porto Alegre, eu não quero isso, eu não quero isso. Aí, um domingo de noite, ele me ligou, decidi, vou fechar. Eu digo, não, Flávio. Não consegui ninguém, e me entregou uma sede, que eu não sabia nem o endereço, com a minha amiga, minha fiel companheira, Célia. Eu disse, não pode fechar. Então, foi assim a minha história na ABCD, para ela não fechar, a gente pegou sem dinheiro, sem verba, sem nada, peguei uma salinha e a Célia. E assim eu cheguei lá, né, Célia, não sabia nem o endereço, e disse, o que eu vou fazer, gente? Não sei bem o que eu vou fazer. Vamos continuar a manter a revista e tal. E incrível, porque as coisas foram acontecendo, que nem eu acho que esse nosso telefonema, a gente foi fazendo mais revista, mais encontros, mais ideias, ouvindo as ideias dos pacientes. E o tempo vai passando, a gente fez muita parceria com o GDIB, fizemos um manual de direitos e deveres do paciente, carteirinha, foi indo, foi indo. E as ideias que vocês foram me trazendo, porque eu não tenho tanta ideia assim. E aí, agora, no final, a gente fez o FOPAD, consegui, aí eu vou me empolgando também, né? Consegui a gente mudar o PCDT, fui encontrando gente maravilhosa no meio do caminho, me ajudando, fui conhecendo a Patrícia, fui conhecendo as gurias, fui conhecendo gente, porque eu também não conhecia, eu sou de Porto Alegre. E aí, agora terminou meu mandato na ABCD, em dezembro, quer dizer, fevereiro. Só que daí, no final do ano, eu pensei, não posso mais, eu já faço muita coisa, gente. Meus cachorros linguiça latem quando eu chego em casa, nem me reconhecem mais. E aí eu pensei, chega, eu acho que eu já fiz o meu super legado, fiz o primeiro fórum, acho que deu, acho que terminou, e todo mundo, não, e fica, quem vai ficar? E aí eu pensei, tá bem, então eu vou ficar mais 2 anos. A gente mudou algumas coisas, mas eu só vou ficar se eu mudar as parcerias comigo. Eu sozinha não consigo. Eu não faço nada sem vocês, eu não sou nada. Eu acho que, às vezes, a gente só consegue organizar um pouco as coisas que vocês me trazem. A ABCD é de vocês. Quando eu digo isso, eu resolvi mudar uns departamentos. Então, eu mandei uma carta, porque eu peguei a ABCD pronta, com a Célia dentro, e uma diretoria toda pronta, uma comissão de pacientes que eu nunca vi ninguém na minha vida, eu insisto, eu moro em Porto Alegre, gente. E aí eu mandei uma carta agora no final do ano, quem gostaria de continuar, porque era gente que eu nem conhecia, que eu nunca vi e que nunca fez nada. E, na verdade, quem faz mesmo é a amiga Célia. A ABCD é eu e a Célia, e uma salinha. E aí eu pensei, nós precisamos mais de uma ajuda. Aí chegou a Santa Edna. Onde anda a Edna? Acho que ela foi embora, né? Bom, aí chegou a Santa Edna. Aí a amiga chegou, bem na hora. Aí a Edna foi trabalhar com a gente de voluntária na ABCD, que já deu uma folga para a Prob Célia, que também está dando aula no outro lugar, o turno dela estava ficando apertado, aí um dia ela me disse, doutora, passei num concurso, eu vou ter que sair da ABCD. Eu saio também. Não, Célia, por favor, não posso. A Célia é tudo lá dentro. Então, a gente fez esse acordo, assim, e chegou a Santa Edna também para nos ajudar.
E aí, então, eu resolvi fazer esses outros FOPADs, e, para isso, eu precisava ficar, mostrar o planejamento para a indústria farmacêutica, receber verba, que é muito difícil, gente. Organizar isso aqui é muito difícil. Encontrei uns anjos da guarda também no caminho, que é a Eliana, que eu fico super tranquila, gente, ela que faz tudo, não sou eu. Então, eu quero dizer que não sou eu, parece que agradecem para mim, tenho que agradecer para a Célia, e para a Eliana, e para a Nath, e para a Laila, porque é essa turma que me move, gente, porque elas vão fazendo e vão me empurrando, e pode, tá bom, e tá maravilhoso. Então, eu resolvi mudar para a gente fazer mais esses 2 anos. Quem resolveu ficar, ficou. Então, eu sou a presidente, então a vice era a Andréia, que já ficava, o Fábio Teixeira pediu para ficar, a Isabel, que está desde o início, é uma nutricionista, o Juliano também pediu para ficar, e o meu grande amigo, Márcio Zeronço, também pediu para ficar. E aí eu resolvi montar, aqui estão os anjos da guarda, que é a Anaceli, então, que é a coordenadora, e a Edna, que é voluntária e quase dona já da ABCD também. E aí nós temos esse conselho fiscal, que já fazia parte, esses pediram para continuar. Entra a Edna aqui como suplente, que elas, o interessante é que elas me ligavam e perguntavam o que eu faço. Ah, sei lá o que é. Ah, não sei, mas precisa, vamos botar. E aí eu montei esses departamentos aqui, que eu acho que esse é o meu estímulo de continuar por mais um tempo na ABCD. E aí eu acho que a ABCD vai andar com vocês. Eu acho que é uma associação de médicos, de pacientes, de enfermeiros, nutricionistas, mas é de vocês, gente. Ela está quase pronta para ser só de vocês. E aí o departamento, eu resolvi montar departamentos. Então, tem o departamento administrativo, que esse é o Anderson, é meu paciente há 25 anos. Ele é o meu super parceiro nessa doença. Ele é um dos fundadores da AGAD, junto com a ADI, no Rio Grande do Sul, que é a Associação Gaúcha da Doença Inflamatória Intestinal. E ele é uma rica de uma pessoa. Ele é meu irmão, e então ele é do departamento administrativo. Eu convidei a doutora Maria da Graça Sana, de BH, para fazer parte desse departamento científico, porque a gente é muito convidada para participar de reuniões fora do Brasil, e que muitas das apresentações dos debates têm que ser tudo em inglês. E ela fala super bem, muito melhor do que eu, ela adora falar inglês, ela gosta, ela tem mais disponibilidade. Então, normalmente, quando tem esses encontros fora, a Graça está representando a ABCD. E o departamento de comunicação, vocês devem seguir, às vezes, no Instagram. Eu tive o prazer de conhecer a Pâmela, lá em São Paulo, que ela tem também um blog, ela tem um Instagram com informações super boas. Então, ela está fazendo parte do departamento de comunicação. A Cíntia é a nossa advogada, que já faz parte do departamento jurídico. A Isabel, do departamento de nutrição. O Sérgio é um paciente que, desde o início da fundação da ABCD, ele é paciente do Dr. Flávio, ele faz parte do planejamento. O departamento de psicologia, a gente teve o enorme prazer do aceite do convite da Andréia, que vocês devem conhecer o livro que ela escreveu. A Andréia é psicóloga e ela vai fazer parte desse nosso departamento de psicologia. A revista, que não é fácil da gente fazer, está aqui a jornalista, e a gente, às vezes, tem dificuldades de o que nós vamos botar de tema, o que é legal que vocês querem, quem é que nós vamos botar ali de incentivo de histórias. Aí eu resolvi ter um comitê editorial, que a gente já se reuniu ontem, que é a Alessandra, que é a Júlia e a Ali, que estão aqui na frente, para me ajudarem a fazer essa revista, pautas que vocês mandam para elas, que elas tenham mais acesso ao blog. Vocês estão vendo que eu sozinha não consigo fazer tudo isso, eu preciso dessa ajuda. A Manuela, da Bahia, está aí a Manu, que vai nos ajudar quando tiver assuntos de enfermagem. Eu estava pensando, quando tivesse esses problemas de bolsa, além do grupo dos ostomizados, uma enfermeira que nos represente esse problema. Então, a Manuela vai representar quando tiver esse problema. E eu fui procurada pela Verena Mello, que é uma baiana que hoje mora na cidade do Porto, que já está vinculada à Sociedade Portuguesa de Doença Inflamatória Intestinal, e agora ela me procurou num evento que a gente participou junto, querendo fazer esse comitê internacional. Então, qualquer problemas, vamos dizer assim, internacionais com vocês, com viagens, com protocolos de estudo multicêntricos que a gente está planejando fazer, a Verena vai ser a responsável. A Verena montou um endereço na ABCD para assuntos internacionais.
Então, é muito legal. Agora, a Sociedade Portuguesa quer fazer uma videoconferência junto com a Sociedade de Pacientes. Eles vão estar lá na cidade do Porto e a gente vai estar se reunindo no Brasil, trocando ideias, o que eles estão fazendo lá. Então, eu acho muito legal esse link que está se formando, e eu acho que, por isso que eu digo que a ABCD é de vocês. Então, a gente planejou esses 3 eventos no Brasil esse ano. O ano que vem, vamos de novo para Brasília, mas com essa diretoria, vamos dizer assim, essa repaginada, e a ABCD foi pintada, a sala de uma cor diferente, com esse departamento feito 100% praticamente por pacientes fora a Graça. Então, essa é a ABCD, e que existe há 21 anos, para quem não conhece bem a ABCD, a gente tem uma debutante aqui. Então, a ABCD já existe há 21 anos, como eu mostrei ontem, o primeiro remédio que a gente conseguiu disponibilizar pelo SUS, com o CID da retocolite do Crohn, foi o trabalho da ABCD em 1999, senão nada disso iria existir. Então, a gente vem fazendo muita coisa, vem trabalhando aos poucos, um trabalho de formiguinha, a gente faz essas várias reuniões, participa, promove caminhadas. Isso é uma coisa que também eu tenho que contar para vocês, que logo que eu assumi a ABCD, a gente implorava para as pessoas fazerem algum movimento do Maio Roxo. Por favor, faz, sei lá, o que tu quiser. Um chá da tarde, uma caminhada, uma missa, chama os pacientes para comemorar o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, e agora eu não preciso fazer mais nada. Vocês fazem tudo completamente sozinhos, que é espetacular, é assim que eu queria. O ano passado, a gente manda material quando pedem, senão não precisa. Cada uma de vocês tem a associação de vocês, é isso que eu quero que vocês façam, da maneira como vocês acharem que tem que ser. Então, teve evento no Brasil inteiro, feito por vocês, parabéns para vocês. E a gente participa de tudo, levando o problema da doença inflamatória intestinal. A gente participa de todos os eventos no Brasil, SBAD, GEDIB, eventos pelo interior, leva o Maio Roxo, leva a nossa história, leva os desafios e leva, do ponto de vista médico, que os médicos têm que entender melhor, que os médicos têm que se atualizar, que os médicos que ou não têm interesse em manejar essa doença, então, cai fora, deixa alguém que tem interesse em trabalhar com esse tipo de doença, que é um enorme desafio. Então, a gente procura muito disponibilizar essa informação concreta, verdadeira, e que o Crohn Colitis nos Estados Unidos nos dá esse material para a gente traduzir e adaptar para coisas que é compatível com o Brasil. Todos estão disponíveis online, o paciente pode baixar, que nem a Alessandra falou, deixar no consultório de alguém, quem sabe. Então, a gente faz esse material contínuo de informação, de diagnóstico, de cirurgia, de guia de nutrição, de guia para os pais, que recém teve o diagnóstico, que é muito difícil também, convivendo com Crohn, convivendo com a retocolite. E, assim, eu acho que o paciente e todo mundo vai entrando em harmonia, porque eu acho que a vida é que nem uma orquestra. Cada um sabe tocar bem um instrumento, mas, quando a gente reúne numa sala, eu acho que dá para a gente fazer uma ópera, e cada um tocando o seu instrumento, e, no final, fica uma música maravilhosa. É como se tivesse um som só. Mas cada um de vocês toca o seu instrumento na sua cidade, na sua realidade, na sua doença e no seu canto. E, quando a gente se reúne, é uma música só que eu quero que saia. Então, é isso que a gente tem feito. A revista tem mais de 20 mil exemplares, que não pensem que é fácil, é difícil de fazer, tem um custo elevadíssimo de material, de jornalismo, de impressão e de correio, e que eu tenho que implorar para a indústria farmacêutica nos dar verba. Parece que a ABCD tem dinheiro. Não, a ABCD não tem dinheiro, gente. O nome disso é trabalho, tem que mostrar projeto, tem que mostrar quanto é que custa o correio. Por favor, me paga o correio, me paga isso, com dificuldade, mas a gente vai andando e não desistimos dessa luta. Então, eu acho que isso mostra, assim, a nossa luta está sendo vista. Então, eu nem sabia disso, eu confesso que a Célia me manda esses dados, eu fico pensando, 20 mil seguidores, gente, o que é isso? 7 mil no Instagram, no YouTube. Quanta gente circula nas sessões que tem no site da ABCD?
197 mil. Olha o número de acessos que tem na nossa página com informações da doença inflamatória intestinal. Então, eu acho que a gente realmente cresceu, e isso agora a gente tem que cuidar muito bem dessa pérola. Eu sempre acho que, depois que a gente fica redondinha, assim, a gente tem que cuidar para cada vez fazer ações melhores, cada vez se unir mais e cada vez ter mais cuidado em tudo que a gente faz. Então, a gente participa de ações do Ministério Público, ações com a ECA, com os órgãos internacionais, em vários hospitais de Porto Alegre. O que eu tenho feito, quando eu consigo, é muitas vezes onde tem um evento médico que eu vou, sei lá, dar uma aula em Brasília, de tarde eu falo para os pacientes daquele local. Quando eu fui para Cuiabá, me encontrei com os pacientes em Cuiabá. Não para... Quem sou eu, gente? É só para vocês se unirem, vocês se conhecerem e vocês andarem sozinhos, porque, às vezes, é um start assim, que dá... Que nem a moça que ela disse que a cabeça estava explodindo de ideias. Eu acho que sair daqui explodindo de ideias é isso que eu quero. Então, a gente vai indo, vai fazendo as coisas. Participamos desse congresso virtual, que foi muito legal, de doenças autoimunes. Estamos dentro do GEDIB, na palestra de abertura do GEDIB. A Júlia fez parte, ela sentou na mesa de abertura, porque eu pedi para o presidente do GEDIB que, dentro do GEDIB, tem que ter a ação dos pacientes, tem que ter a voz de vocês. A Júlia fez parte da abertura, a Ali deu aula lá também. Eu quero que isso cada vez mais... Infelizmente, no Brasil, a gente está tentando mudar. Não pode ter pacientes junto com o GEDIB, porque a ideia do Rogério, nossa, é fazer um fórum dentro da Semana das Doenças Inflamatórias Intestinais, é ter um fórum de pacientes dentro da Semana do aparelho das doenças inflamatórias intestinais. Assim existe na Europa. Os pacientes ficam numa sala, junto com o evento. Quem sabe um dia a gente vai tentar muito fazer isso aqui no Brasil. Porque eu só acredito a gente fazendo as coisas juntas. Eu não acredito cada um tocando seu instrumento sozinho. Então, a gente foi para o Globo News, fiquei amiga da Cristiane Pelágio, e muito legal, porque ela foi dar um treinamento para médicos, assim que eu acho que nem eu te conheci. Ela foi dar um treinamento para médicos, pago pela indústria farmacêutica, para como que o médico tinha que falar, quando o repórter perguntava, é caro esse remédio? É caro. Então, como é que a gente tinha que responder, como é que a gente tinha que se posicionar. E a gente tinha que dar cada uma aula para a Cristiane Pelágio, gente. Ela ficava sentada aqui e a gente dava uma aula, no final, ela começava a fazer as orientações dela. Ah, tu está falando muito com as mãos, tu não para de te mexer, fica sentada e tal. E aí, eu sou muito espontânea em tudo que eu faço. Vocês sabem como eu sou, assim. Eu sou assim em qualquer lugar que eu estou. Aí, terminou a minha apresentação, ela disse, gente, tu tem que ir para a televisão. Tu tem um poder de comunicação super legal. Oh, me achei a rainha da cocada. E aí teve o almoço, a gente foi almoçar, e daqui a pouco ela se senta do meu lado e disse assim, eu tenho uma gastrite horrorosa, eu morro de azia. Eu disse, tá. Não, daí eu fiquei conversando com ela, e ela disse, me dá teu WhatsApp. Eu digo, o meu? Eu vou te perguntar umas coisas. Bom, em resumo, minha amiga íntima, a gente ficou muito amiga, a gente se conversa, problemas da vida. E aí, quando estava o Maio Roxo, ano passado, eu disse, amiga, me põe aí num programa para eu conseguir divulgar o Maio Roxo, a caminhada em São Paulo, que as associações de cada lugar estão fazendo. Daí ela disse, eu vou conseguir uma pauta para ti. Daí ela me liga e disse, Marta, consegui, vem aqui. E foi bem no dia que caiu o avião, que aquele cara, o cantor, quem era, gente? Eu não me lembro, foi um cantor que... Eram 2 problemas naquele dia. Era um cantor, super famoso, sei lá se é Gabriel, que morreu, não me lembro, e era da penitenciária, que tinha os presos tudo subido. E ela disse, eu acho que tu vai ter 2 minutos só para falar, Marta. E eu lá, putz, vim de Porto Alegre até aqui, Globo News, tá bom, fazer o quê? Porque vai entrar matéria só do velório. Putz, tá, né? Bom, o que eu vou fazer? Aí, daqui a pouco, ela olha para mim e diz assim, tu não acredita, a família não permitiu a filmagem. Nós vamos ter um programa quase meia hora, só eu e tu.
Não, a família não deixou filmar o velório, e aí surgiu essa oportunidade que nós ficamos fazendo um bate-papo, o que era a doença. Ela estudou antes, gente, ela estudou o que era a doença. Então, quem assistiu o programa, ela fazia pergunta melhor que os pacientes, eu disse para ela. Porque ela fazia perguntas bem legais de responder, porque, às vezes, a pessoa não treinada pergunta assim, e vai morrer, e vai ter câncer, e vai vomitar, sabe? Umas perguntas ruins. E ela não, ela fez umas perguntas super adequadas. Então, eu acho que isso deu uma enorme visibilidade, né, Célia? A gente teve milhões de acessos depois na página da ABCD, um monte de gente foi na caminhada depois de ver o programa, e agora ela me disse que, quando for em São Paulo, olha só, já estou contando para vocês, quando for em São Paulo, ela vai fazer a abertura do FOPAD, porque vai ser em São Paulo, quando for Sul e Sudeste, e ela vai ser moderadora, ela vai participar de todo o próximo fórum. A Cristiane Pelágio, ela foi na nossa reunião, fez entrevista com vocês, com a Patrícia, com vocês, até a Eliana pegou uma beira lá na Globo sobre o que era. Então, eu acho legal isso. Estou contando uma história, a vida como ela é. Né? Então, a gente tem participado, apoiamos mais de 60 eventos no ano passado, cartazes no metrô, acessos, revista, jornal, entrevista, tudo para se tornar visível o invisível, né, que é a doença inflamatória intestinal. Então, foi algumas coisas. Então, esse fórum, eu acho que a nossa enorme conquista está aqui, que foi chegar na Conitec, chegar ao lado do ministro da Saúde, e eu entrei na sala e disse, eu vim lhe falar, eu acho que uma coisa que o senhor não conhece bem, ele é médico, né? Eu disse, é que eu sou presidente da Associação Brasileira de Colite e Doença de Crohn. Aí ele fez um silêncio, e eu também, né? Assim, ui. Aí ele disse, eu vou falar uma coisa, o meu melhor amigo tem Crohn, eu sei exatamente o que é essa doença, e ele é ostomizado pela doença não bem tratada. Opa! Então, foi uma outra abertura. Vocês estão vendo como é que a vida é, generosidade? Eu acho que as coisas vão acontecer. Eu acho isso, que as coisas vão acontecendo assim. Então, ele é o nosso super apoiador hoje em dia. Tanto é que eu entrei em contato com ele antes de se ele achava bom eu fazer esse evento. Como não tinha nenhum caso aqui ainda, ele disse que achava que não tinha problema. E vamos ver o problema a partir de amanhã. Né? Então, a gente está perto deles, o que é super importante. E aí a gente viu que dá também para a gente usar esse monte de gente que circula na nossa página. Então, a Nestlé fez uma pesquisa sobre os alimentos, ouvindo a opinião de vocês. A gente apresentou no Congresso americano agora uma entrevista, uma pergunta que a gente botou durante, sei lá, 5 semanas no ar. Praticamente, olha aqui, gente, quase 1.000 pacientes em 5 semanas se posicionaram sobre gravidez, se teve filho, se não teve. E o que eu mais fiquei impressionada sobre alteração, que esse tema é pouco falado, sobre disfunção sexual, sobre perda de libido, ou nenhuma alteração sexual, e sobre vontade de engravidar, como é que está a vida. E, realmente, eu acho que isso é uma intimidade que a gente vai tendo com o paciente para poder conversar. Eu acho que é fundamental conversar sobre isso. E aqui os pacientes responderam que 90% dos médicos não tocam nesse assunto. E o mais interessante, sobre gravidez, também não costumam perguntar, mais de 60% não. E aí tinha uma pergunta assim, o seu médico aborda esse tema? Nunca. Era a resposta de todos, a gente apresentou isso, então tem que ser mais falado sobre planejamento familiar, que remédio que dá para usar na gestação, sobre problemas de disfunção sexual do homem, da mulher. Como é que a gente pode orientar? A gente fez essa apresentação lá e mostra que aqui a gente tem que aprender muito. Então, a gente fez, eu acho que esse pontapé inicial, essa nossa pesquisa, né, que todo mundo mostra, eu acho bem legal, porque essa pesquisa ela está aberta. Então, hoje eu vou a eventos no Brasil inteiro, assistir os meus colegas dando aula, e eu fico super contente quando eles mostram a jornada do paciente, a dificuldade dos pacientes, com esse embasamento nessa jornada. Eu acho que a gente pode fazer muito mais, mostrar quem é que não consegue as coisas, quem é que não consegue, a dificuldade do tratamento, e ver isso, que nem ontem já foi mostrado também, a dificuldade de agendar, a necessidade de equipe multidisciplinar, a demora no diagnóstico. Agora, a gente tem um negócio pequeno, que é número, mas que a gente pode triplicar isso aqui com o trabalho de vocês, a gente pode triplicar isso aqui. Então, a gente fez essas muitas coisas, vários vídeos,
Falamos muito no PCDT para consulta pública, que eu acho que a gente pode melhorar. Então, isso, vocês veem que o nome disso é trabalho, a gente vai para a televisão, a gente vai para o jornal, a gente apoia todos os eventos que nos pedirem apoio. Está aqui um ministro, nosso super parceiro. Eu acho que agora teve essa intercorrência do coronavírus, mas ele está muito disponível a nos escutar. Eu vou ser o canal, o GEDIB, a voz de vocês. Eu combinei que na próxima reunião ele vai estar junto em Brasília, quando a gente for lá, mas ele deixou um canal muito aberto para os problemas da ADI no Brasil. Então, as coisas de nutrição, que a gente fez essa entrevista, e aqui, com muita honra, eu mostro um novo PCDT para retocolite, as apresentações, as nossas reuniões em São Paulo, as aulas que a gente dá, e essa foto eu acho que é o nome do nosso trabalho, que a gente fez uma escadaria e tinha muito mais gente, e eu adoro ver que em maio o Brasil fica roxo. Então, isso é o trabalho nosso e é o trabalho de vocês, para vocês. E, de novo, eu só acredito numa união para a gente conseguir mudar alguma coisa nesse nosso Brasil. Então, eu queria muito agradecer a presença de todos.